Aí ele coloca o Neymar. E é uma substituição estranha também, porque acontece segundos antes da pausa para hidratação. Né? O Neymar entra e o jogo para pausa para hidratação. E aí a gente tem uma seleção brasileira que começa a jogar de um outro jeito no ataque. Eu senti o Vini Júnior mais preso, eu senti o Endrick mais preso, tendo que jogar por um lado que não é o dele, para que o Neymar pudesse atuar numa área que era mais a dele. E aí é claro que os fãs do Neymar já estão fazendo um trabalho de defendê-lo. Não pode. De dizer que ele tinha que ter sido titular, que ele acertaria o pênalti. O Neymar hipotético ganha mais um capítulo importante nessa Copa de 2026. Mas a seleção brasileira, da forma como se organizou taticamente, a partir da entrada do Neymar, se perdeu. Essa foi a minha impressão. Ele perdeu o jogo aí. Eu nem acreditei quando eu vi ele entrando. Por favor, deixe frisar que eu não sou um hater. Tenho muito respeito pelo talento de Neymar. Embora eu acho que a gente viu ontem nas cenas finais, ele deveria ter sido expulso. As cenas sobre o pênalti também, a gente viu o porquê. Um motivo é lesão, mas outro motivo para ele não chega a ser o jogador que ele poderia ter sido é o fato que ele é uma criança. Porque foi vergonhoso. Os últimos minutos dele foram vergonhosos. Mas eu não acreditei quando ele entrou em campo. Juro que eu pensei, desde o dia de convocação, eu pensei, Ancelotti, ele está se achando no meio de um cerco, mas ele tá conseguindo dominar o cerco. Na insignificância da minha opinião, eu não teria convocado o Neymar, mas eu estava entendendo. Você está lidando com uma cultura futebolística. Se você me quer me xingar, se você quer xingamentos xenofóbicos que vem recebendo, não estou nem aí. Fascismo, tá. Bem, você está lidando com uma cultura futebolística onde o pessoal é capaz de vaiar Alisson. Tem cargas muito fortes de emoção e tem uma torcida, a torcida de dentro do estádio, que são riquinhos, né, que talvez não é muito sofisticado futebolisticamente. Uma audiência, eu sempre achei isso com jogos da seleção brasileira fora, é uma audiência mais de um show, um coisa de entretenimento do que futebol. Então, vamos supor, ele não leva Neymar. 10 minutos, 0-0. Neymar. E Neymar vira uma coisa para bater no time. Então, ok, você traz Neymar, você tem Neymar dentro da estrutura. Eu acredito isso totalmente, ele é boa praça. Ele é muito querido, ele é uma pessoa, eu acho que uma pessoa doce, de convivência relativamente fácil. Ok. Deu ele alguns minutos contra a Escócia. Deu para ver. Eu assisti muito Neymar este ano. Já era. Ele não tem o mesmo equilíbrio. Simplesmente ele não é o mesmo jogador. Eu achei as cenas contra a Escócia um pouco constrangidos. Pareceu um ex-jogador entrando num jogo de caridade, tipo, amigos de tal contra amigos de tal, né? De tão longe de ser o Neymar que era. Eu conheço jornalistas, isso é fascinante, eu conheço jornalistas aqui no Brasil com medo de falar isso. Na reação, nesse culto de Neymar, culto de Salvador que gerou. Mas, então, eu estava pensando, tá bom, ele deu Neymar uma oportunidade num jogo que já estava ganho e tal, talvez ele vai jogar ele nos minutos finais, no jogo que o Brasil ganhou, ou no desespero nos minutos finais, porque onde ele poderia fazer a diferença é justamente bola parada. Então, poderia ser, vale a pena.
mas entrando meio de segundo tempo de um jogo que estava equilibrado, eu nem acreditei. O Brasil perdeu o jogo naquele momento, porque, como tu falou, foi necessário Ancelotti teve que reestruturar o time. Ele sabia o risco, por isso ele entrou junto com Danilo Santos para tentar dar um pulmão, né? Mas o que acontece? Neymar não vai voltar. E Ancelotti sempre frisou isso desde ano passado. Ele não vai voltar. Então ele tem que jogar centralizado, porque os homens do lado tem que voltar. Então Neymar ele vira tipo centroavante. Vini e Endrick vão para os lados, mais longe do gol. Você não quer os dois longe do gol. Isso contradiz a ideia original de ter Vini perto do gol. E o time abre. E até aquele momento, a Noruega não estava conseguindo trazer o Haaland para o jogo. Só com o chutão e ele lutando com o Gabriel é a possibilidade de segunda bola. E até aí, o Haaland é perigoso. Sensacional ele. A partir do momento que Neymar entra, a palavra-chave para Ancelotti, a palavra que ele frisou comigo, primeiro dia dele com o técnico da seleção brasileira, balance, equilíbrio. O time perdeu o equilíbrio. E a Noruega, a partir da entrada de Neymar, é capaz de progredir com a bola coletivamente, fornecer o Haaland. Ele não precisa de muito. Ele precisa de pouco para fazer muito. Então o Brasil perde o jogo naquele momento, né? E depois você tem as cenas, né? O lance onde eu acho que ele deveria ter sido expulso. Vendo algumas expulsões nessa Copa, ele não foi expulso por isso aí. É inacreditável o que ele fez com o pênalti. O tempo que ele está perdendo, provocando e tal. Coloca a bola na rede e vai reiniciar o jogo. E vamos usar o pouco tempo que tem para buscar empate. Tem sido um grande jogador, Neymar. Poderia ter sido mais, com mais cabeça. Como a gente falou antes nisso aí, a lição que o Peckman sempre frisava para a garotada da Argentina, quando ele estava preparando o Riquelme, Aimar e tantos outros, eles têm que estar preparados para perder. Você tem que preparar os jogadores para perder, porque lidar com isso é fundamental para saber ganhar. E Neymar, eu acho que nunca soube perder. Aí perdendo, porque ele tem sido o centrinho do mundo, né? O mundo desde 8 anos de idade, isso tem consequências. Tem consequências no crescimento pessoal dele. Então, a época dele acabou. O Brasil pode começar a pensar de outra forma sem ele. E apesar de grande talento e lances geniais dele durante muito tempo, eu acho que a seleção brasileira beneficia disso aí. É importante dizer que é interditado realmente o debate sobre o Neymar na seleção brasileira, e a gente viu isso mais uma vez. O Neymar, como o Tim falou, é um jogador dentro do ramo do futebol, né, dos seus colegas, muito querido. Eu não discordo. Eu acho que ele é realmente uma figura ali dentro agradável, doce. É o completo oposto dos seus fãs, né? Os fãs nas redes sociais são impossíveis. Eles vão encontrar argumentos e desculpas para defender absolutamente tudo o que o Neymar faz. Tudo. Sim. E isso atrapalhou muitas vezes a carreira do Neymar. É importante que se diga isso. O Neymar foi atrapalhado por lesões, muitas vezes pelo comportamento e pelo mental, mas muitas vezes pelos seus fãs e defensores com poder de microfone, com poder de engajamento e tudo mais. Não colaboraram, não contribuíram. E agora, mais uma vez, estão fazendo esse papel de atacar qualquer um que critique. Eu vi, horas depois da eliminação, ataques ao Leonardo Bertozzi, da ESPN, porque ele falou justamente sobre Neymar, sobre a convocação, sobre ele não ter condições, não ser mais o mesmo. E qualquer pessoa que dê uma opinião contra o Neymar sofre esses ataques do campo pessoal, ataques xenofóbicos, como a gente vê com o Tim Vickery,
ataques pessoais com o Leonardo Bertozzi, e certamente, se isso aqui virar um corte, vai ter ataques também contra mim, contra o time. Pode atacar. A gente nunca vai lidar para opiniões de idiotas e fascistas. Mas a coisa de Neymar, em geral, não deu certo e não mereceu dar certo, né? Porque o próprio Ancelotti, ele quebrou as regras que ele próprio estabeleceu, né? Ele falou, né? Neymar vai ter que merecer no campo. Não mereceu. Ele ficou fora dos jogos difíceis, né? Era óbvio que ele não, que era uma sombra do grande jogador que um dia ele era. O Ancelotti frisou: eu não vou levar jogador machucado. E levou. Então ele quebrou as próprias regras dele para Neymar. Então a coisa não mereceu, não mereceu dar certo. Fazendo as coisas erradas nessa maneira não merece dar certo. É fascinante até para mim o fato que Colômbia está na contramão. Colômbia está fazendo progresso nessa Copa porque deixou de ser refém de James. James tem uma participação lá, mas não é tão importante. Tirou ele no intervalo, no último jogo. Teve uma questão de um gripe com algum jogo. O técnico frisou, não, foi uma decisão tática para melhorar o time nas circunstâncias do jogo. Então, Colômbia está na contramão do que aconteceu com o Brasil, talvez o que está acontecendo com Portugal, Cristiano Ronaldo.